Bom, muito bem. Veja que o trecho de Kardec é um trecho bem sucinto, que fala um pouco do que a gente começou a falar semana passada. Aborda a questão aí de uma forma diferente de lidar com as adversidades, né? Não é simples, como eu disse. Esses últimos textos que a gente tem lido são textos de fôlego no sentido moral, porque não é simples a gente começar a refletir aqui sobre formas de lidar com obstáculos, com adversidades e com sofrimentos. E esses sofrimentos aqui é diferente dos sofrimentos do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. As fatalidades do dia a dia, mas esses daqui são sofrimentos que são gerados pelo tipo de conduta que a gente estabelece. Como eu falei aqui, por isso que a alusão da última bem-aventurança, por isso que a alusão da cruz, porque a cruz é um símbolo, né, da evolução do espírito que no momento final parece passar por uma espécie de martírio. Né? Assim aconteceram também com os grandes homens e mulheres, né, os grandes espíritos, que parece que coroaram o seu processo de aperfeiçoamento numa espécie de martírio, né, uma espécie de holocausto. Né? A princípio parece uma coisa assim meio que sádica, ou meio que negativa, né? A gente está num momento atual que ninguém é martirizado mais, pelo menos no sentido, né, convencional e banalizado, né, e coletivo, como acontecia no passado, né? Via de regra, as pessoas não são queimadas como Joana d'Arc. Né? Via de regra, claro que tem uma outra tragédia aí, mas via de regra, a gente não vê isso, né? O texto vai além disso, porque esses martírios de chacinas, né, e de condenações injustas fazem parte de um contexto histórico. Mas e aí, em outro momento, onde houve, sei lá, uma evolução aí, pelo menos sociológica, da legislação, né, uma justiça mais humanizada, com todos os defeitos, mas uma justiça que não faz o que fizeram com Sócrates, né, que não deram quase o direito dele se defender e condenaram ele já antecipadamente, né, ou como outras vítimas, né, de uma sociedade injusta, né, espíritos de vanguarda que não foram entendidos no seu tempo e que foram trucidados. Né, aconteceu isso ao longo do tempo. O ensinamento de Jesus é imortal, então a gente não pode achar que esse tipo de discurso aqui é especificamente para essa época. Né? Ninguém mais, os cristãos atuais não morrem mais no Coliseu, nem no Circo Máximo de Roma. Estamos em outro tempo, né? E aí, como é que se ajusta uma mensagem dessa? Né? Que faz alusão à última bem-aventurança, né? Interessante que a última bem-aventurança não fala de martírio. Isso foi um desdobramento do que acontecia na época de Jesus, mas o ensinamento pode ser adaptado em cada época. A última bem-aventurança de Jesus fala: alegrai-vos quando fordes perseguidos, quando vos caluniarem, quando mentirem contra vós, a respeito de vós, dizendo tudo de mentira contra vós, e vos perseguirem em meu nome, porque grande é o vosso galardão. A última bem-aventurança, né? O coroamento, né? Então, é interessante isso. O que significa dizer? Primeiro ponto, é uma coisa que é interessante. Os cristãos da época, do primeiro século, e os estudiosos do cristianismo, se existe uma coisa histórica do cristianismo, na história do cristianismo, que é consenso, que católico, protestante, luterano, calvinista, ortodoxo grego, etc., os estudiosos do cristianismo, se existe alguma coisa que eles concordam, é que o cristianismo primitivo, por cristianismo primitivo, entenda o seguinte: a era apostólica, aquela que foi vivida pelos apóstolos após a crucificação de Jesus, até mais ou menos o século IV, 300 e pouco, antes da doutrina cristã se tornar uma doutrina autorizada por Constantino, o Édito de Milão, que autorizou o cristianismo como religião do Estado. A partir daí, o cristianismo começou a fazer alianças e vínculos com a política humana, com o poder da época, e aí começou, de alguma forma, em nosso ponto de vista, se alterar, né? Saindo um pouco daquela doutrina que era de perseguidos, aquela doutrina de idealistas, desinteressados, até porque não tinha nenhum interesse de ficar numa doutrina daquela, né? Só era perseguido, só era atacado, corria risco de vida o tempo todo, eram martirizados. Então, a partir do momento que começou a haver uma espécie de cidadania, esse é um exemplo para nós, né? De folga, os cristãos parecem ter relaxados e parecem começar a tentar deformar a doutrina cristã em uma teologia que abre espaço para tudo. Inclusive para perseguições, né? Uma doutrina que passou a ser de perseguidores. Né? Estamos falando aqui do cristianismo medieval. Mas se existe uma coisa que todo mundo se curva, é o cristianismo primitivo. Por isso que quando você vê a doutrina espírita tem o objetivo de restaurar o cristianismo primitivo. O termo primitivo às vezes não é entendido. Primitivo aqui, entenda, cristianismo primordial. Primitivo de primordial, não é de primitivo de rude, não.
O cristianismo original, daquele que foi vivido pelos apóstolos, pelos discípulos e pelos discípulos dos discípulos, digamos assim. Aquele movimento ali é um movimento de ouro. Foi uma era assim, de tal forma que houve teólogos, olha que coisa interessante, já houve teólogos que disseram que é uma utopia viver ou retornar a viver como viveram os cristãos daquela época. Olha que coisa. Né? Aí vem Francisco de Assis e prova que conseguia viver. Porque, na verdade, assim, não é viver conforme aquela época, abraçando as práticas culturais daquela época, né? O orador de hoje viaja de avião. Paulo viajava em cima de cavalo ou a pé. Né? Paulo escrevia carta. Hoje você tem um WhatsApp. Não é viver de acordo com aquela época, usando aquelas roupas da época. Né? Adotando aquele estilo de vida material, não é isso. Né? É viver atualmente com o padrão moral daquilo que eles viviam. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí, por que eu estou falando isso? Porque há uma leitura entre os religiosos consensual de que aquele momento foi um momento especial, foi um momento muito importante. E, uma coisa importante, os cristãos daquela época incomodavam. Incomodavam não porque viviam perturbando a vida alheia, muito pelo contrário, a doutrina cristã é uma doutrina cristã primitiva, tá? Era uma doutrina de não imposição, uma doutrina de respeito e tolerância, uma doutrina que não era de violência, violentar a consciência alheia, mas ainda assim incomodava. Por quê? Porque era uma doutrina que fazia uma revolução tão grande nas pessoas que chamava a atenção do paradigma materialista da época. Isso que é interessante a gente chamar a atenção aqui. Os cristãos incomodavam por si mesmos. E aí, por isso que havia perseguição. Por quê? Se eu sou uma pessoa... Eu estou falando aqui em termos bem banais, tá? Não tome isso, por exemplo, ao pé da letra. Mas se eu sou uma pessoa, por exemplo... Se eu trabalho com ele é meu colega de trabalho. E eu sou uma pessoa que falta, que chega atrasado, sou uma pessoa irresponsável, indisciplinada. E ele é o exemplo do bom funcionário. O tempo todo a conduta dele me diz aquilo que eu não sou. E mostra para todo mundo o que eu não sou e o que ele é. Ele não precisa apontar o dedo para mim. O que acontece comigo? Ou eu me incomodo e reajo e começo a combatê-lo, ou eu mudo de conduta e sigo o exemplo dele. É isso que acontecia em termos coletivos na época. Por quê? Porque aqueles cristãos... Tem um pastor, eu gosto muito desse pastor, olha que ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas ele é um teólogo, erudito, ele fala coisas tão interessantes. Ele viraliza na internet, ele é muito bom. Qual é o nome dele? Meu Deus? Rodrigo Silva. Arqueólogo e teólogo, né? Professor de Universidade de História do Cristianismo. E ele falou uma coisa interessante, ele falou que quando começou a estudar o cristianismo, antes de ser religioso, ele começou a estudar, no sentido aí, por puro apreço científico. E ele disse que quando examinou a era cristã, aquela era dos 3 primeiros séculos, ele disse assim, e isso não foi só ele, o Will Durant, também, o historiador americano, chegou a essa mesma conclusão, ficou um pouco espantado. Os historiadores materialistas ficam um tanto espantados com essa época. Porque qual foi a conclusão dele? Ou esse pessoal aqui dessa época era muito doido, porque assim, iam para serem mortos, para serem torturados em praça pública, queimados vivos, açoitados, leão comendo, leão faminto de dias, né, que eram colocados para devorarem eles, gladiadores, mulheres, crianças, idosos, na sua maioria. E os escritos da época apontam para comportamento desses que iam cantando alegres. Aí ele, que era materialista, ele não era religioso, ele dizia o seguinte, esse povo era muito louco. Muito maluco. Porque era apenas dizer publicamente, renuncio minha fé e continuar acreditando por dentro. Era apenas isso. Chegava para o legionário romano, para o patrício, né? Dizia, eu abjuro a minha fé, eu repudio a minha fé, mesmo que continuasse crendo intimamente. Mas nem isso eles faziam. Porque para eles isso era trair o ideal. E aí ele diz, esse povo era muito maluco. Fumou orégano. Ou a mensagem que eles ouviram foi tão impactante, tocou tanto eles, que nada mais importava do que aquilo. Então, isso é interessante, né?
É interessante isso, né? Ó, não é só o espiritismo que tenta resgatar o cristianismo primitivo, tá? A reforma protestante de Lutero, a princípio, tinha esse objetivo. Lutero era doutor em teologia, doutor em filosofia, em oratória e retórica. Quando fez o seu curso de teologia, ele se formou, ele ganhou o doutorado em teologia e nunca tinha lido o evangelho. O seu doutorado é tudo em cima de livro dos sacerdotes da época. Ele não tinha acesso. Ele conseguiu o evangelho porque tinha um amigo seu de uma biblioteca, era dono de uma biblioteca. Ele foi lá e o amigo conseguiu um exemplar do Novo Testamento. Quando ele leu e comparou com aquilo que os teólogos diziam, eles não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que está no Novo Testamento, o que Jesus falou, não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi. A ideia da reforma protestante inicialmente era retornar às bases. Assim como outros. Por exemplo, no século XX a gente teve um teólogo protestante que abalou os protestantes, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, as obras de Lewis são admiráveis. Principalmente a obra O Cristianismo Puro e Simples. O nome já é sugestivo, né? Cristianismo Puro e Simples. Eu tenho certeza que muita gente conhece Lewis. Quer ver? As Crônicas de Nárnia. Foi ele que escreveu. Cristianismo Puro e Simples. Teólogo extraordinário, um pensador. Você fica assim, de boca aberta com as coisas que ele fala. Sabe o que ele fala em Cristianismo Puro e Simples? O universo é moral, tem uma lei moral. O universo todo demonstra uma moralidade. E o cristianismo é uma ferramenta para a gente entender essa moralidade. Entre outras coisas. O livro é formidável, é fabuloso. Parece que eu estou lendo a doutrina espírita com outras palavras, com outra linguagem. Então já houve tentativa de resgatar esse cristianismo. O espiritismo tem esse fundamento também, né? Você pega as 5 obras de Emmanuel, os romances históricos de Emmanuel. Dos 5 romances históricos, 4 são sobre cristianismo primitivo. Ave Cristo, que passa no século, é o mais tardio, né? Que há 2000 anos. E Paulo Estevam é praticamente contemporâneo de Jesus, 50 anos depois, um pouco depois. E Ave Cristo, que é no século II, 100 e pouco. Né? Renúncia que passa mais adiante, quando o mundo vivia, talvez Emmanuel queria demonstrar que havia cristianismo também simples e puro, numa época em que católico e protestante se matavam, né? Reforma e contra-reforma. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque parece que hoje a gente não incomoda mais. Parece que os cristãos atuais temos uma conduta tão parecida com os materialistas que nem chama atenção. Quem fala isso é o doutor André Luiz Peixinho. Ele costuma dizer que a gente não tem nem inimigo para amar. Amar os inimigos a gente nem tem. Porque a gente fez tanta aliança com o materialismo que às vezes não há diferença entre um espiritualista com um materialista. Né? A gente não incomoda aqui no sentido bom da palavra, né? Não incomodar os outros, não. Né? A nossa vivência gerar reações, né? Substanciais, né? Como o espiritismo inicialmente gerou. O espiritismo, quando era perseguido, na época de Kardec e outros, gerava reações, né? Quem viu o filme de Kardec vê isso, né? As reações que geravam. E o que é interessante, quanto mais reação, mais propaganda. O Livro dos Espíritos era sucesso editorial. Kardec vendeu, reeditou, vendeu, e o povo combatia o espiritismo. Né? É por isso que mais tarde ele decidiu não processar, não entrar com recurso judicial em função do Auto de Barcelona, por conta da queima de livros espíritas, né? 300 obras espíritas aproximadamente, entre os quais o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, e algumas obras de alguns médios, né? Joana d'Arc por ela mesma, de Hermance de Faux e outros, que foram queimados ali em praça pública, né? Ele ficou muito magoado. A princípio ele quis entrar com recurso, ele diz isso em Obras Póstumas, e o Espírito de Verdade diz: aquela fogueira que se acende é a maior propaganda, o maior marketing, porque tudo aquilo que se combate desperta curiosidade. E, de fato, Barcelona, na Espanha, após a França de Kardec, foi o centro cultural que mais desenvolveu obras espíritas, né? José Maria Colavida, também lá, e outros vultos da Espanha, né? Na época. Então, a gente tem isso, né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, é que no processo de elaboração e de iluminação, chega um momento que a luz não é proferida ou não é encaminhada apenas pelo discurso e apenas por atitudes pontuais, mas pela própria vida do indivíduo que irradia. E quanto mais é perseguido, mais brilha. Mais brilha. Né? Mais provoca a luz. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, por Chico Xavier, tem um capítulo sobre o Sermão do Monte.
é um capítulo que fala um pouco do bastidor de como Mateus escreveu o Sermão do Monte. A gente sabe que no Evangelho de Mateus o Sermão do Monte está muito mais conciso e orgânico do que no Evangelho. O Sermão do Monte em Lucas está em todo o Evangelho, está espalhado. Em Mateus, o Sermão do Monte está conciso, né? Tem teólogos que acham que Mateus coletou propositadamente os ensinos principais de Jesus e arrumou em um capítulo só. Mas quem lê Boa Nova sabe que não é só isso. Mateus fazia isso. Há evidências que Mateus fazia isso. Pegava os ensinos de Jesus e arrumava em sequência, né? Em temas. Mas Humberto de Campos diz que uma das vezes que Jesus proferiu o Sermão da Montanha, Mateus estava presente e anotou pessoalmente, presencialmente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: Humberto de Campos conta que tem um momento, nesse dia que Mateus ouviu o discurso de Jesus, Mateus estava querendo ajudar Jesus na propagação do Evangelho, né? E aí chega 3 sujeitos que viajavam de longe, ouviram falar de Jesus para colaborar com a Boa Nova. Ouviu a mensagem, se entusiasmaram e foram. E Mateus deu um banho de água fria neles. Deu um discurso assim que desanimou os 3. Tanto Mateus estava falando um absurdo, quanto era absurdo mais ainda os 3 se convencerem daquilo. Porque um era aleijado, tinha um problema físico. O outro era miserável, paupérrimo, quase mendigava. E o terceiro era um problemático que vivia com problema no casamento, na família, tinha uma série de problemas, um drama em casa. E aí Mateus olhou para os 3 e começou: você vai colaborar o quê, rapaz? Você não consegue nem resolver seus problemas em casa, etc. E deu um sermão. Aí o outro: você é paupérrimo, o que você vai colaborar se você não tem nem recurso para se sobreviver? Você só vai dar mais trabalho aqui à comunidade dos apóstolos. E o terceiro: e você, rapaz? Você tem problema de saúde e limitação, vai cuidar de você. Então deu assim E saiu animado para contar para Jesus. Pensando que tinha feito um negócio bom, né? E aí falou: botei os 3 para correr hoje. Você imagina, querendo colaborar com a Boa Nova aqui, um sujeito que não consegue nem ficar em pé direito, etc. E aí falou: a gente precisa reunir as pessoas que têm influência, que têm poder, que têm a condição, intelectuais, escritores, pessoas que têm assim, uma proeminência para que a Boa Nova possa ser divulgada, etc. Afinal, essas pessoas que governam a terra é que podem facilitar a expansão do Evangelho, não é mesmo, Senhor? E Jesus respondeu: Mateus, quem governa a terra é Deus. A primeira cortada, né? E aí a primeira enquadrada. E aí ele continua. E tem um momento, me permitam ler, que ele vai dizer assim: Levi, os vencedores da terra não necessitam de boas novas. Nas derrotas da sorte, olha que coisa interessante, nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos e os aflitos, os caluniados e perseguidos, nós sentimos eles tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença do nosso Pai neles mesmos. Já observou algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Ou seja, ele começou a dizer para Mateus que os futuros colaboradores do Evangelho seriam, na sua maioria, os vencidos. Porque quase sempre, quando nós triunfamos no mundo, a gente está preocupado com o nosso triunfo. E não tem espaço para outra coisa. Então, essa lição é uma lição interessante, porque isso que é a tônica do texto kardeciano. Né? Agora, o texto kardeciano vai além, vai dizer que à medida que a alma amadurece, toda alma que amadurece, ela começa a querer colaborar mais. Colaborar mais com a vida. Né? Então, ela não quer mais só receber, ela tem que dar alguma coisa. E toda doação é fruto de um esforço. Se você doa algo material, você está cedendo. Se você doa seu tempo, se você doa a sua força de trabalho, e assim por diante. Aí você pega uma mãe, por exemplo, o filho queimando em febre, ela se doa ali de tal forma que para ela não é nem sacrifício. Ela nem interpreta aquilo como sacrifício. É claro que dá trabalho,
às vezes dorme pouco, tomando conta do filho doente. É claro que dá trabalho. Mas a forma como ela encara a situação é um dever, uma obrigação. E não poderia ser diferente. Então, é a mesma coisa que acontece com o espírito, como ele começa a amadurecer. Ele começa a querer dar algo de si. Dar algo de si. Por isso que Pedro chorou muito, porque ele amava Jesus. E ele dizia, eu o amo tanto, Senhor, que eu dou a minha vida por você. Ele só não reconhecia ainda os medos que ele tinha. Às vezes acontece isso com a gente, né? A gente tem uma noção de nós mesmos que não corresponde. E às vezes a gente é pego de surpresa com algumas reações nossas. Reações de exaltação, de medo. No fundo, Pedro não conhecia ainda, não tinha ainda conhecimento dos seus limites. Porque quando a gente conhece os nossos limites, a gente vai mais. Quando a gente ignora eles, os limites nos capturam e acabam por reduzir as nossas possibilidades. Então o problema não é ter limites, o problema é eu desconhecê-los. Porque quando eu tomo consciência deles, eu tenho ciência deles, eu domino eles. Então é isso que acontecia aqui com o evangelista, com Pedro, né? Nessa situação. Então, imagine, aí chega um ponto que o espírito se sente alegre de doar algo de si, ainda que seja no meio de incompreensões. Eu me lembro que Divaldo certa vez contou, já contei isso aqui, que quando ele foi psicografar uma obra de Filomeno de Miranda, uma obra que falava sobre sexualidade, que tocava num tema polêmico, né, pedofilia, a personagem principal era um padre católico, né, havia toda uma explicação espiritual sobre um assédio espiritual do além, né, comunidades voltadas para a pedofilia, a pornografia, né, o sexo compulsivo, a promiscuidade, etc. E Filomeno apareceu para ele contou isso, eu estava presente quando ele contou. Filomeno apareceu para ele, o livro é Sexo e Obsessão, de Filomeno de Miranda, e disse assim, olha, a gente vai contar essa história. Né? Você está disposto? E Divaldo estranhou, disse, o espírito perguntar isso, normalmente ele propunha a obra. Ele disse, pois é, porque depois dessa obra, imagina esse cenário que você vai contar, vai haver reações, vai haver críticas, vai haver incompreensões a respeito dessa obra. Né? É tanto da intolerância religiosa da época, como de espíritos desencarnados que vão se voltar contra e vão tentar perturbar-te. Eles, meu amigo, se o senhor me ajudar, é claro que eu topo. E Divaldo diz que depois da publicação dessa obra, ele sentiu uma pressão muito maior dos dois planos da vida. Um incômodo muito maior. E passou por situações, né, situações bastante difíceis depois dessa experiência. Então a gente vê médiuns como esse, né, levantando uma luz, iluminando a humanidade, e não sabe o preço que eles pagam. Apesar de eles se sentirem abençoados e reconhecerem que as bênçãos que eles recebem, né, pelo mérito de levarem adiante, mas para tudo há um preço, né? O preço da incompreensão, o preço de iluminar consciências, o preço de viver, sobretudo de viver o Evangelho, né, de vivenciar a proposta evangélica, acaba gerando incompreensões. A ética do Evangelho ainda não é aceita em todos os contextos culturais da Terra. Né? A ética do perdão, do amor, do bem, né, é bem vista no discurso, mas às vezes mexe com interesses pessoais. E às vezes gera reações. Reações. E às vezes reações entre os nossos. Entre os nossos. Chico Xavier tem uma carta que ele escreveu a Martins Peralva, sobrinho, que ele vai dizer mais ou menos assim, está no livro de Sueli Caldas Schubert, se não me falha a memória, Testemunhos de Chico Xavier. Ele vai dizer, não ignore, meu amigo, que os maiores testemunhos e lágrimas que eu experimentei foram de espíritas. As maiores dores e aborrecimentos eu tive de irmãos de ideal. Por quê? Porque existe isso também. Você começa a fazer uma atividade, aí o irmão, em vez de, poxa,
Vou me guiar pelo exemplo? Vou fazer algo semelhante? Ou vou colaborar? Não. Tem despeito. E aí reage contra. E aí há competições. Por incrível que pareça, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Tem competição de quem faz mais a caridade e depois publica, porque agora o negócio é publicar depois, a caridade que está se fazendo, né? Doando assim a cesta básica, tira o clique, né? Que é um contrassenso. Tem competição para ver quem faz mais palestra? Tem. Tem competição para ver quem é o melhor médium, o médium principal, que deu show de mediunidade. Existe isso. O que é o avesso do avesso do avesso, como dizia o poeta popular. Então, existe isso, né? E aí existe também aqueles conflitos, aí a pessoa discorda, aí sai da casa, leva também o povo de mal. Não estou criticando as casas que foram fundadas assim, que inúmeras casas maravilhosas que foram fundadas assim. Houve uma diferença, a pessoa saiu e fundou a casa porque o ideal era distinto daquele que a outra casa estava conduzindo. Mas também há exageros, brigas às vezes por coisa pequena, e aí a pessoa sai, às vezes sem conhecimento de nada, doutrinário, não conhece nem a doutrina, discordou porque queria botar o banho de folha na casa, e a casa não tinha banho de folha, porque a prática não comportava ali, aí sai magoada e funda outra casa, sem nem saber quem é Allan Kardec, funda, que não é funda, é afunda. Quer dizer, temos que ter cuidados, né? Porque senão a gente passa a trazer para a prática espiritual essas práticas de competição e de guerra do mundo acadêmico, do mundo político, do mundo laico, né? Do mundo do trabalho. E a gente então incorpora. Eu vejo, às vezes, cada competição, né? Que eu digo, meu Deus, competição para ver quem aplica mais passe, imagine. Eu fico pensando se fosse para ganhar dinheiro. Como é que seria? Então, nós temos isso. E aqui o texto de Kardec, que se refere à colocação de Jesus, né? É assim, o indivíduo que chega ao ponto de se sentir feliz, de estar de alguma forma oferecendo algo, de estar de alguma forma se doando e pagando preço em relação a isso. Está se alegrando, né? Por estar, de alguma forma, contribuindo, dando algo de si. E qual é o que é que de melhor a gente pode dar de nós mesmos, se não a compreensão, se não devolver o mal com o bem, se não a gente é alvo de uma intriga e a gente responde de uma outra maneira. Né? Porque é difícil, né? A tendência é a gente entrar no mesmo paradigma, né? Falaram mal de mim, deixa eu fazer também rebater aqui, porque senão eu vou ficar por baixo. Né? Deixa eu devolver aqui na mesma moeda, né? É muito difícil. Você saber que estão falando mal de você, você silenciar. E você não se defender, né? Tem uma mensagem de Joana que ela vai dizer isso, né? Se alguém lhe agride, se alguém fala mal de você, não se defenda. Porque se alguém quisesse, se aqueles que te ofendem ou que te agridem, te condenam, quisesse explicação, chegaria até você e pediria explicação. E se você ficar se defendendo, vai piorar. Afinal, nenhuma defesa pode ser justa se a defesa cai no ataque. Porque, a depender do tipo de ataque, para eu me defender, eu vou ter que atacar também. E aí que está. Então, é portanto, uma passagem que merece reflexões, né? Kardec diz, felizes sereis quando os homens, pela má vontade com que tiverem agido convosco, vos propiciem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira e não os amaldiçoeis. Então, é isso, né? É essa a ideia, né, de a gente aproveitar Eu lembro de Eurípides Bassanufo, quando começaram a criticar ele em Sacramento, Minas Gerais, né, quando ele assume uma profissão de fé espírita, numa época, aquela época, imagine, de intolerância religiosa, o catolicismo, as igrejas na época, né, se voltavam contra, porque a mentalidade que se tinha do espiritismo era que,
ou levava o indivíduo à doença mental, né? Que os espíritas eram loucos, né? O próprio Juliano Moreira, quando estava encarnado, disse que o espiritismo era uma fábrica de loucos, né? Ele dizia isso, ele não compreendia a doutrina espírita, né? E proferiu essa colocação, né? Eu não conheço espírita que fica louco, eu conheço muito louco ficando espírita, que é outra coisa, né? Mas, então teve isso, né? E houve essa situação em torno de Eurípides, Sacramento, interior de Minas Gerais, né? Então houve muitos ataques, né? Muitos ataques em relação à pessoa dele, né? E eu me lembro que havia alguns companheiros do Centro Espírita Modesto, né, da época, a Escola Allan Kardec, que ele fundou, né? E alguns companheiros ficavam indignados, né? Porque acusavam Eurípides de tudo, né? Era uma coisa assim absurda. E certa vez um deles queria ir... Havia aquela época dos debates, né? Então chegava para um sacerdote ou por alguém, chegava em praça pública e tinha que ter a réplica, a tréplica, né? E aí um desses foi, né? Ficou indignado e foi. O próprio Eurípides impediu. E diz, meu filho, se eu quisesse me defender, eu me defenderia. Diz, mas é uma injustiça. É uma coisa indigna o que estão fazendo com o Senhor, com o vosso nome, com a vossa reputação. Veja esses espíritos superiores, ficam ligando para a reputação. E aí ele disse, eu não quero perder a oportunidade. Olha que coisa, eu não quero perder a oportunidade. Se eu não sou um cristão primitivo lá, que sou martirizado, porque não estamos mesmo no mesmo tempo, eu não quero perder a oportunidade de tomar essas pedradas aqui e de poder colaborar com meu silêncio e minha resignação. Olha a visão de um espírito desse. Parece um masoquismo pra gente, né? Não perder a oportunidade de ser criticado, caluniado e de passar por essa experiência, né? Então, é uma outra mentalidade, né? É uma mentalidade diferente. É olhar os sofrimentos do mundo de uma outra forma. É tirar a alegria do próprio obstáculo. É conseguir extrair a alegria da própria adversidade. Que era o que Francisco fazia, Francisco de Assis, né? Irmão alegria. Frei Leão dizia, irmão Francisco, você cantando desse jeito, tira meu sono. Porque o ventre dilacerado, cheio de problemas físicos, hemoptise, vomitando sangue, os olhos já queimar, a terapêutica da Idade Média para um tracoma, que poderia avançar e tomar conta do corpo todo, era queimar em brasa ardente o olho. Ele contraiu tracoma depois de uma viagem ao Egito, ele voltou. Então, cegaram São Francisco, ele se ajoelhou. É lindíssima essa passagem, o biógrafo conta, né? Porque ele começa a conversar, diz, irmão, fogo não doa tanto. Seja piedoso com seu irmão. E aí a brasa, né, queimou até a orelha, ele deu um grito, e diz até que não doeu tanto. E começou a declarar o Benevoluto Fraterno Fogo, a oração ao Irmão Fogo. E aí ele cantava, já no final da existência, né, com o corpo bastante depauperado, no limite das forças orgânicas. E Frei Leão diz assim, irmão, a gente está tentando dormir e a gente não está conseguindo, os irmãos aqui da ordem, porque a gente está tudo saudável aqui. Está tudo saudável aqui. Preocupados com as coisas, tentando dormir. E você, com essa condição, cantando dessa forma, o vosso canto nos perturba. E aí, Francisco teria dito, você não tem ideia da alegria que eu tenho de louvar o meu Senhor. Então, quer dizer, é um arrebatamento, né? É um arrebatamento, é uma coisa, né, que ele deve ter sido tocado, que a gente não tem ideia dessa sensação que ele tinha, que as coisas de fora não interessavam tanto. Claro, a natureza não dá saltos. A gente não vai ter esse tipo de experiência de uma hora para outra, porque é um espírito ali trabalhado também em milênios, né? Mas é interessante a gente notar o olhar que esses espíritos tinham para a adversidade, né? É uma coisa difícil de compreender em termos humanos aí convencionais, né? Bom, vamos socializar a palavra. Está aí liberado para dúvidas, questões, acréscimos. Boa pergunta.
a Lia está perguntando se essa aceleração do progresso das coisas, da evolução, não estaria distorcendo a mensagem cristã primitiva, original. A gente pode dizer que a cultura materialista de hoje, né, a cultura atual, ainda não vive o cristão primitivo, né? Por isso, a minha pergunta de por que a gente não incomoda? Porque a mentalidade cristã não incomoda tanto, né, como incomodava no passado. Né? Porque se a gente olhar para o mundo e para os paradigmas institucionais atuais, a gente vai ver que a gente ainda está distante, em termos de vivência, daquela moral lá da comunidade cristã primitiva. Né? Então, a cultura ainda está um pouco distante, a gente está caminhando lá. Essa aceleração, no fundo, a raiz dessa aceleração do progresso faz parte de um projeto da divina providência. Por quê? Veja que até no progresso intelectual, no progresso tecnológico, a gente vai, pelo discernimento das coisas, caminhando a passos devagar, moralmente também. Por exemplo, vou dar exemplos banais. Né? A gente sabe que a moral espiritual, ela abarca uma série de coisas, inclusive condutas nossas bastante humanas. Hábitos nossos, por exemplo, os hábitos convencionais. Né? A gente sabe que os excessos de qualquer coisa são também excessos espirituais. O que aconteceu com o André Luiz? Qual foi o drama de André Luiz? Excessos. Ele diz isso. Abusava de álcool, abusava do sexo, tinha uma vida desregrada sexualmente. Né? Possivelmente ele contraiu sífilis, a obra sugere isso. Né? Possivelmente teve um câncer, excesso de álcool, tabagismo. Então, era esse tipo de coisa. Ele diz que foi vítima dos excessos. Né? Na época de André Luiz, estamos falando de um médico que veio no século XIX e desencarnou no início do século XX. Né? Um médico para aquela época era um deus, tinha a verdade absoluta, era infalível, ninguém questionaria. Né? E a noção de determinados hábitos prejudiciais à saúde não é a mesma noção que a gente tem hoje. Então, para a época, aqueles hábitos de não fumar, não beber, era coisa de religião. Com o progresso intelectual, da tecnologia, da ciência, o que é que a gente percebe hoje? Que esses excessos são problema de saúde. Então, ora, quando a gente fala, portanto, que esses hábitos agridem a lei moral e, portanto, afetam a nossa condição espiritual, abarca tudo isso. Só que a gente não tinha noção de, por exemplo, a noção que a gente tem hoje de alimentação, alimento saudável, alimento que não é saudável, não tinha há alguns anos, inclusive. Pensar em 100 anos, por exemplo, a noção de alimentação era outra. A gente tem evoluído muito a compreensão do que é alimento com valor biológico, nutricional, etc., uma série de coisas. Ora, veja que o conhecimento científico, o avanço tecnológico está fazendo a gente ter um melhor discernimento, inclusive, de hábitos que são morais. Porque não há uma separação entre hábitos físicos e hábitos morais. Porque é o espírito que habita o mundo físico temporariamente. Senão a gente vai separar, que é o grande erro da religião. Né? Na igreja é uma coisa, mas na minha empresa, não. Na minha empresa não é assim, não. Né? No templo de fé, eu posso falar de bondade, de caridade, mas lá em casa quem manda sou eu. A gente separou as coisas. Né? Como se a gente vivesse a espiritualidade só no templo e na rua a gente fosse outra coisa. A gente não precisasse viver a espiritualidade na rua. Né? Então, é essa separação, né, que é muito interessante. A gente vê, por exemplo, um caso de missionários da luz falando isso, né? Um médium com faculdades mediúnicas, participando de mediúnica, e quando ele saía da sessão mediúnica, ele ia para um prostíbulo. Aí quando ele chegava em casa, a esposa que não participava de sessão mediúnica nenhuma era mais espiritualizada que ele. Havia algumas mulheres que acompanhavam ele, dos locais que ele ia, e aí quando ele chegava em casa para entrar, esses espíritos não entravam com ele por conta das defesas magnéticas da oração no lar. E aí Alexandre, o instrutor, disse assim, o bem compensa qualquer negatividade. A mulher dele não tem por que passar
por esse assédio espiritual que ele próprio está buscando voluntariamente pelo seu livre-arbítrio. E aí André diz, e agora? Agora elas vão fazer o máximo para cada vez mais arrastar ele para fora de casa e deixá-lo cada vez menos tempo em casa, porque em casa tem proteção. Vai induzindo cada vez mais a ficar no bar, ficar nesses locais, que é uma forma de tê-lo nas suas mãos. Então veja que coisa. Né? Por quê? Não, mediunidade é uma coisa, agora a minha vida sexual é outra. É essa separação que a gente faz. Né? A questão da dor e do sofrimento, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Não sei se foi algum alguém, um desses espíritos já falou isso. Essa questão do sofrimento é quando há revolta por não encarar a dor como uma mestra. Por aí. Isso. Quando se fala disso, né, que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, Joana de Ângeles tem uma obra chamada Plenitude, que ela faz uma espécie de estudo sobre sofrimento, e ela fala algo semelhante, quando ela diz que o que a gente chama aqui de dor nessa frase é aquelas experiências desconfortáveis de fora para dentro, que nos chegam. Mas o tipo de resposta e o tipo de vivência que eu vou ter de dentro para fora é que pode me gerar um sofrimento que são escolhas nossas. Kardec usa a expressão tormentos voluntários, que é a minha reação diante de uma situação difícil, né? De rebeldia, de agressividade. Aí eu acabo piorando a situação, né? De conflito. Eu tenho um diagnóstico de doença. Vai adiantar eu tratar mal o médico, eu jogar o prato de comida do hospital no chão, eu gritar com a enfermeira? Isso não vai adiantar de nada. Então, Buda dizia que há o sofrimento e há o sofrimento do sofrimento. Ele dizia isso. Sofrimento do sofrimento são esses sofrimentos que a gente gera pelo tipo de resposta moral e emocional que a gente dá a algumas situações. É claro que há situações difíceis, há situações dramáticas, há algumas que nos pegam de surpresa. É perfeitamente compreensível que a gente fique abatido, que a gente se entristeça. É perfeitamente normal até, faz parte da saúde humana, se entristecer. Né? Mas não se fixar. Se eu me fixo demasiadamente, fico acabrunhado, me revolto, etc., aí eu já estou selecionando ficar ali. Já estou escolhendo ficar ali. Isso é algo muito sutil, né? Muito delicado. Perfeito. O Bruno está dizendo, tá chamando a atenção para aquela expressão do Evangelho da outra face, né? Que seria a imagem do Cristo, né? Bastante emblemática para falar de ser diferente, né? De se contrapor, né? Essa mensagem ao pé da letra parece que o indivíduo está valorizando ser maltratado. Não é isso. Da outra face é se contrapor. Qual é a outra face do mal? O bem. Quando eu devolvo o mal com o bem, eu estou dando outra face. Né? Eu estou perdoando também. Da outra face, Jesus está embutindo ali o perdão. Né? Porque o que é o perdão, se não diante de uma ofensa, eu não reajo da mesma forma. Né? Perdão é devolver o mal com o bem. Né? Então, essa imagem de Jesus é muito interessante, né? Uma imagem forte, né? Que é uma imagem, o da outra face tem a ver com supere os seus limites, né? No mesmo contexto dessa frase da outra face, tem aquela ideia de se alguém quiser andar contigo 1000 passos, anda 2000. Né? Não é só um programa fitness de corrida, né? Só se for fitness espiritual. Né? Porque realmente é uma corrida de esteira, né? Alguém quiser andar 1000, você anda 2000, anda o dobro. Né? É uma imagem moral interessante, né? Se alguém quiser muito, dá mais. Ou seja, supere os seus limites, é essa a ideia. Né? Vá além. Seja diferente. Né? Até chegar um dos últimos ensinamentos do Evangelho, que é sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? É claro que ao pé da letra, ser perfeito como Deus é impossível. Né? Mas o que é que Jesus queria dizer com sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial? Né? É uma abordagem, a gente já examinou isso aqui no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Não é perfeito no sentido de absoluto, né? Mas perfeito no sentido do grau de perfeição, ou seja, do aperfeiçoamento que você realiza em você mesmo, né? Tanto é que a frase diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, que faz chover sobre os bons e os maus e faz nascer o sol sobre os ingratos e os justos, né? Ou seja, que faz o seu papel. Quando Deus
faz chover e faz nascer o sol, ele está simplesmente fazendo o papel dele. Então, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, e faça a sua parte. Né? A sua parte que a vida lhe chamou para fazer. Porque você estará agindo de conformidade com a obra da criação. Então, essas colocações de Jesus emblemáticas, né, são colocações que são provocativas, né? Provocam o tempo todo. Né? Se a gente for ver o Evangelho é uma provocação, no bom sentido da palavra, o tempo todo. O tempo todo o Evangelho nos tira do lugar. O tempo todo. Você pensa ali que a relação que Jesus tinha com os discípulos, né, o trabalho que ele fazia ali para depois os discípulos aprenderem, né, e vivenciarem, né, aqueles processos, né, pessoas que eram aparentemente temerosas, né, que só pensavam em conservar o seu, né, e se doarem, né, de tal forma. É bonito isso, porque o Evangelho é um símbolo do quanto a criatura pode se desenvolver. Né. Não são santos, são pessoas tentando se santificar. Né. Santificar aqui, entenda a palavra, né, no sentido aqui canônico, teológico não. No sentido de se espiritualizar. Né. É bonito isso, porque são pessoas que você vê. Você pega a obra Paulo Estevão, por exemplo, você vê Saulo de Tarso no início da obra, você fica até com raiva dele, né? Tem uma amiga nossa da Federação Espírita do Estado da Bahia, né? Que é coordenadora do setor, que ela diz isso. Flávio, quando eu li Paulo Estevão, no início eu fiquei com tanta raiva de Saulo, né? A dureza dele, né? As coisas que ele fazia. Aí do meio pro livro para trás eu já estava com pena dele. As coisas iam mudando, né? Saulo, aquele durão, perseguindo cristãos, e depois ele vai mudando. Né? Você vê no último 3/4 do livro, né? Você vê um outro Paulo de Tarso ali, né? Chorando, né? Escrevendo a carta, e Emmanuel dizia que as cartas eram molhadas pelas suas lágrimas. Né? A carta que ele escreveu, por exemplo, a Timóteo, só Lucas está comigo. E diz Emmanuel, ele parou naquele momento e começou a chorar. Né? Já era um outro homem ali, né? É bonito isso, né? Porque é essa a ideia, né? O poder regenerador do Evangelho, né? E eu acho muito, muito complicado quando a gente vê espíritas até dizendo assim, não, eu não acredito que as pessoas mudem. Né? Não acredito que as pessoas podem mudar. Como não, né? Quantos exemplos, né, de regeneração. Né? Quando a pessoa realmente se envolve, né? Quando, como diz João de Anjos, ela não apenas entra no espiritismo, mas permite que o espiritismo entre nela. Ou a doutrina cristã entre nela. A pessoa fica realmente diferente, né? A pessoa se modifica, né? Perfeito, perfeito. Karina está falando sobre essa cultura imediatista nossa, né? De querer respostas imediatas. Até no campo espiritual, a gente quer respostas imediatas, né? A gente quer colher agora, a gente começa, né, a fazer algo e já quer receber a resposta celeste. Nem sempre, né? Você veja, né? Divaldo Franco, cujo filme vai sair aí, né? Máscara de Ferro, 30 anos aproximadamente, aquele Máscara de Ferro atormentando ele, né? O termo da Máscara de Ferro, porque o próprio Divaldo colocou em função de uma obra de Alexander Dumas, o Conde de Monte Cristo, que tem um personagem assim. Então, 30 anos perseguindo, né, por causa de uma tragédia que tinha acontecido no século XVI, na época de Catarina de Médici, quando ele, o Máscara de Ferro, estava encarnado, e Divaldo estava encarnado como um religioso, né, e que houve uma trama ali, que ele foi excluído mais tarde, traído, né, segundo ele, né, e agora, 500 anos depois, o espírito se voltava. Divaldo disse que na época foi se queixar, Chico, eu não estou aguentando mais a pressão dessa entidade. Tem 500 anos que ela diz que me persegue, e Chico, meu filho, tem uma que está 800 atrás de mim. Então, e aí, quer dizer, 30 anos perseguindo, né? Até sensibilizar essa entidade com a sua conduta, com o seu exemplo, né? Foi algo que foi exercitando, né? Então a gente às vezes está orando há 2 dias e já quer que o problema se resolva. Quem leu Entre a Terra e o Céu, belíssimo livro de André Luiz, né? Vai ver isso, né? Vai ver um trama de uma família desorganizada. A mãe falece, o pai se casa com uma segunda mulher, né? Tem filhos desse casamento, né? Tem 2 filhos do casamento anterior, né? Há um drama familiar que eu não vou contar aqui, mas quem viu, né? E a
a atual esposa tinha uma certa implicância com um dos filhos do marido. E o tema é muito delicado, porque um dia eles vão para a praia, né? E houve uma tragédia lá, uma tragédia muito séria, né? Na verdade, não houve necessariamente um homicídio, né? Mas o menino foi brincar e ela começou a agasalhar a ideia, que bom se ele morresse. E começou a agasalhar aquela ideia. Ela não matou o menino, ele começou a nadar e ela começou a distrair. Só que o menino se afogou mesmo. Né? Se afogou. E quando foram socorrer que tiraram, ela se arrependeu daquilo. E aí começou uma situação, o marido agora acusando ela, a esposa, primeira esposa no além-túmulo, mãe, vendo o filho desencarnar, começou a investir agora num processo obsessivo. Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, vai dizer o seguinte: quem participa de mediúnica sabe o que eu estou falando. A grande maioria dos obsessores no além são homens. A mulher quase sempre consegue, às vezes, ser mais flexível. Os homens são mais rígidos, levam tudo à ponta de faca, né? Querem ir até os últimos, quando são magoados, querem ir até a última consequência. As mulheres, muito. Por isso que tem mulher mais evoluída no além, né? As mulheres quase sempre estão indo para a colônia e os homens para o umbral, né? A gente vê isso nas obras, né? Então, não sei se o senso de maternidade, etc. Então, as mulheres são mais acolhedoras. E aí, Hermínio diz assim, a boa parte dos obsessores, né, espíritos que desencarnam apegado, pode ser homem e mulher, tá? Mas obsessores, aqueles que são magoados e querem agora perseguir, são homens. Ou seja, foram homens no corpo físico, né? Porque espírito não tem sexo. E investem. Só que Hermínio diz o seguinte: quando você vê um espírito obsessor mulher, tenha medo. Porque elas... Quem é que ganha numa discussão com uma mulher? Não ganha. A mulher tem um poder de argumentação, né? Pensa mais rápido, né? A gente está falando meia palavra, ela já fez um parágrafo, né? E não consegue acompanhar, né? Agilidade. E aí, ela investiu em relação à esposa. Né? Começa agora um processo obsessivo em casa. O livro começa, sabe como? A filha mais velha, uma adolescente, fazendo uma oração. O livro começa assim: e Clarencio recebe essa oração, ministro de nosso lar, no centro de prece, recebe pessoalmente e avalia a oração da menina. A menina, eu nem sei se é adolescente, mas é quase adolescente, 12 anos, 13, né? E recebe essa oração, né? E todo o livro é a resposta da oração dessa menina, né? Então, muito interessante, né? Demora, mas os espíritos atendem a oração dela. 2 anos, né? 2 anos. Então, é necessário que a gente tenha essa ideia, né? Às vezes a gente está semeando agora, não para colher amanhã. Não é essa a ideia. Né? Mas a gente está fazendo... o bem que a gente faz, a gente está tecendo luz em nosso caminho. Luz que deve ser de permanência. E não apenas uma moeda de troca, uma satisfação imediata de compensação logo mais. Né? O que não significa dizer que a gente está produzindo no bem, não está sendo amparado e a gente não pode também receber bênçãos agora. Não é isso. Né? Mas a proposta é... Porque senão a gente vai fazer essa moeda de troca, né? Que é o que algumas tradições religiosas fazem, né? Eu pago alguma coisa para a instituição e aí recebo em troca um valor 10 vezes a mais. Né? É como se Deus fosse mau negociante, né? Então, é mais ou menos isso. Vamos encerrar, né?